Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. E esse ano a gente está buscando sempre responder. Cada episódio a gente vai responder uma pergunta, uma mesma pergunta, mas com resultado diferente. A pergunta é: como é que se vende isso? E hoje a gente vai aprender como é que se vende terceirização financeira. A tua empresa tem uma área financeira própria? Não tem? Como que é feito hoje o controle contábil? A tua estratégia de investimento, tua estratégia de custos? Sabia que tem gente que é especializada em fazer isso? E hoje a gente trouxe pessoas que são realmente referência, estão criando uma. Eu conheci no Impact Hub aqui em Floripa, e depois acompanhando os conteúdos, falei, cara, tem que trocar uma ideia com esse pessoal, porque o que estão falando aqui sobre estratégia, planejamento, casa muito com o que a gente vê nos nossos clientes, as nossas consultorias. Realmente é a falta de conexão entre eu quero crescer, mas quanto custa crescer? Porque crescer tem um custo também. Em que momento que isso vira inteligência para eu crescer? Mas sem mais delongas, vamos agora apresentar aqui Júlia e Jeremy da Finzia, e a gente veio conversar sobre terceirização financeira. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, tudo ótimo. Bom, vocês vieram lá de Campos, na verdade, tu és manezinha da ilha igual a Manezinho da mim, né? ilha. É difícil achar manezinho, a gente falava antes aqui, hoje somos quase artigos de luxo na ilha. E tu de Campos Novos, se conheceram em Campos Novos, o negócio começou com uma agência de marketing, certo? E E isso, a gente começou, na verdade, a gente se conheceu em Campos Novos. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você tá vendo. A gente começou logo depois que a gente empreendia juntos, e aí logo depois que a gente vendeu os empreendimentos, a gente decidiu que ia empreender de outras formas. E aí a gente viu que as habilidades que eu tinha foi mais voltada para marketing e tal, e as habilidades que a Ju exercia lá dentro, quando a gente tinha empresa, a gente já terceirizava, tentou terceirizar o financeiro, e aí a gente não conseguiu, não foi uma experiência legal quando a gente terceirizou lá, e aí a Ju teve que fazer ela mesma. E quando ela começou a fazer, os resultados começaram a aparecer, a gente começou a ter controle das coisas e tal. E quando a gente decidiu sair da empresa que a gente estava, a gente decidiu vender ela, a gente viu que tinha um horizonte para entregar isso para as empresas, porque as empresas, na maioria, não tinham números claros, tomavam decisão tudo baseada no achismo, e aí a gente veio com a terceirização financeira, e aí fomos crescendo. Então, a gente sempre foi com os dois juntos, mas teve um momento que a gente decidiu focar mais no financeiro. vocês. A gente conversava lá no Impact Hub e tu comentou sobre a tua agência, que vocês faziam social media e outros trabalhos de marketing. Em determinado momento, a parte financeira começou a ganhar corpo. Em que momento vocês perceberam, não, realmente a gente tem um negócio aqui com um potencial muito grande? Eu acredito que uma virada de chave para a gente foi a vinda para Florianópolis, né? Por quê? Porque houveram muitas mudanças nesse processo de vir para cá, né? Uma cidade, uma capital. A cidade que a gente morava, Campos Novos, era 36 mil habitantes. E nessa mudança acabou impactando um pouco também nos nossos clientes, né? E o que a gente percebeu? Percebemos que o LTV, ou seja, a permanência dos clientes no financeiro, era muito maior do que a permanência hoje em agências de marketing. E a gente tinha algo mais sólido, processos mais definidos. E a equipe de uma terceirização financeira ela é mais enxuta do que de uma agência de marketing. Então, quando a gente veio para Principalmente para cá. entregar social media, né? Oi, amor? Principalmente para entregar social media, né? Exato, existe toda uma equipe necessária, né? E aí, quando viemos para cá, a gente observou essa instabilidade em ambas as empresas, que era junta com o Start Target, e a gente percebeu que, peraí, talvez nós estejamos botando força em duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu e o Gene, nós temos um perfil muito complementar. Então, ele estava direcionando a Start Target e a gente estava começando a dar forma na Finzia, mas ainda com energias separadas, né? E aí a gente sentou, principalmente para fazer o plano 2026, né? E a gente pensou, não, peraí, eu acho que nós estamos conduzindo um pouco equivocado aqui. Vamos colocar energia e foco numa empresa que a gente já tem o processo definido, agora é só estruturação comercial e botar para rodar e deixar a Star Target um pouco, né, meio que vendendo sozinho, porque é mais no estilo de consultoria estratégica do Gere, né? Então a galera ainda entra em contato com a gente pela Star Target e a gente gosta dessa forma, mas o volume de venda realmente agora a gente está destinado a fins da terceirização financeira. Empreender é complicado, é desafiador e é apaixonante ao mesmo tempo, né? É muita coisa. Vocês conversam com dois negócios
E se fala muito, cara, enquanto tu tens um plano B, é difícil o teu plano A É isso aí. decolar, né? Uhum. Mas a formação complementar de vocês, ela vem muito assim, tu é o cara do marketing, tu és a cara da finanças. Uhum. Em que momento tem esse uma dorzinha, pô, eu vou abrir aquilo que é o que eu sei fazer e tá, então vou dar 100% da minha energia para apoiar aqui a parte financeira. Tem um momento de pesar ou assim, cara, em nenhum momento isso foi uma dor. Falou, cara, aqui vai dar certo, vamos acelerar esse lado. Não, nunca tive uma dor, assim, de fazer isso, porque no fim, o que eu vou fazer dentro da Finzia é estruturar o marketing, é o comercial e isso, né? E o marketing, na verdade, a grande ideia e mudança é porque o marketing ele está mudando, na minha visão, né? Então, ele está mudando, essa parte de terceirização, as pessoas estão vendo que às vezes você precisa de uma boa estratégia, mas se você produzir conteúdo, se você tiver constância de produção de conteúdo, você já consegue fazer algo bom ali. Então, o marketing ele tem uma oscilação maior, né? Como a gente falou ali, né? O LTV não é tão grande, então tem uma mudança maior. As pessoas costumam consumir mais coisas diferentes. Já no financeiro, quando você pega uma pessoa de confiança, aquilo fica atrelado e você não larga mais, né? A gente nota pelo nosso LTV que é muito alto, porque as pessoas realmente fazem e elas não saem mais, porque se torna parte da empresa. E o marketing não, você está sempre mudando. E aí, tendo essa percepção, quando a gente olhou para as duas empresas, eu falei, cara, se a Finzia, na verdade, precisava de uma energia de marketing mais forte. Então, eu tô atendendo outras empresas, porque eu não foco, né, na Finzia e sou lá o estrategista da Finzia e enquanto nossos clientes aqui, eu vou ter um tempo para atender eles, né? Mas hoje a gente tem uma estrutura também que mantém os clientes ali, a gente tem, como a gente falou, uma estrutura um pouco maior. Vamos dizer, hoje para atender uma quantidade de clientes, a gente tem 4, 5 pessoas, sendo que para atender, se fosse a mesma quantidade de clientes dentro do financeiro terceirizado, ter duas. Entende? A diferença de pessoas alocadas e tal é diferente de uma coisa para outra. E olhando para isso, a gente falou, cara, vamos dar energia para o financeiro. Júlia, em que momento eu. Primeiro, antes do momento, entender o que faz uma terceirização financeira. Qual é o serviço que vocês entregam lá na ponta? Se a minha empresa te contratar, o que ela vai ganhar? Certo. A terceirização financeira, ela incorpora o processo financeiro da empresa que contrata, né? Ou seja, nós somos responsáveis pelo operacional, a rotina de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, emissão de nota fiscal, verificação de inadimplência. Então, isso é a parte operacional. Por que que quando a gente criou a Finzia, aliás, desde que nós criamos a empresa do financeiro, que antes era na Star Target, a intenção era trazer a parte estratégica, por quê? Porque existem muitas empresas que realizam terceirização financeira, mas a Fins, ela quer se posicionar um pouco diferente em relação a isso. Por quê? Porque o financeiro operacional, ele só vai dar organização, o que é muito bom para a empresa. Só que o empreendedor, ele quer o que a organização vai trazer para ele. Então, o que a organização vai trazer para ele? Tomada de decisão. Então, ter o financeiro organizado é o meio, mas não é o resultado final que o empreendedor deseja. Então, a Fins, ela vai terceirizar o financeiro, que é isso, essa rotina que eu mencionei, mas com a pitada estratégica necessária. Por isso, inclusive, até tu perguntou se eu era contadora ou administradora, eu sou administradora, e por isso a minha visão é um pouco diferente em relação ao financeiro do que algumas contabilidades têm quando terceirizam também financeiro, né? Eu acho que o administrador, ele tem um olhar de negócio, enquanto o contador ele tem um olhar mais técnico de contas, né, de balancete. Então, eu vejo a terceirização financeira como um processo, mas para chegar à tomada de decisão. Então, para mim, tem que ter tomada de decisão. Mas tu fazes toda essa jornada, Toda essa jornada. tanto o operacional da organização até essa parte mais estratégica. Exato. Faz uma atuação de CFO. Exatamente, é um CFO. A gente às vezes brinca que é terceirização de CFO, né? Porque é engraçado engraçado não, mas assim, é corriqueiro a parte financeira não ser estratégica, né? Ela ser
estritamente operacional, de eu tenho lá meu contas a pagar, a receber, mas, por exemplo, se a empresa precisa tomar um endividamento, né? E endividamento, quando se fala em endividamento, parece que é uma coisa ruim, negativa. E não, pode ser extremamente rentável para o negócio, pode ser muito mais jogo eu usar o dinheiro de uma captação do que o dinheiro do caixa. É, só que essa leitura realmente é difícil de encontrar nas grandes empresas, né? O perfil de clientes de vocês, ele já tem um pezinho na estratégia aí, por isso eu preciso de alguém focado aqui, porque eu quero pensar mais estrategicamente, ou não é que é uma empresa realmente crua, que não sabe, tá, vem cá e faz. Acredito que deva ter casos que comecem contratando pelo operacional e depois tu mostras com as tuas entregas que, cara, tem um pouquinho mais aqui que pode te entregar mais valor, né? Eu vejo que existe já dentro do empreendedor um perfil de crescimento, assim, é um empreendedor que ele quer crescer. Eu acho que para terceirizar o financeiro faz sentido ter esse perfil. Porque senão fica realmente naquilo do contas a pagar e contas a receber, né? Então eu percebo que quando um cliente busca a terceirização, ele entende que ele precisa delegar, que é importante, né? Então, se o empreendedor tem só o CNPJ, ele é autônomo, né? Ele vai se tornar empresa realmente quando ele entende essa questão de delegação de tarefas, né? Então, quando ele busca a terceirização, ele delega mais a parte braçal mesmo, que toma bastante tempo dele. O resto ele vai descobrindo aos poucos, né? A gente já tem até um depoimento de um dono de agência que mandou pra gente agora há pouco, que ele menciona assim, nas reuniões estratégicas, a Júlia trazia pontos que nem eu sabia, né? Por quê? Porque é igual quando tu vai no médico, tu tens os sintomas, mas tu não sabe exatamente o que o médico vai falar pra ti. Sim. E a gente, como administrador focado na gestão financeira, é a mesma coisa. A gente pega as métricas, ou seja, aquilo que a rotina trouxe, e através das métricas tu começa a identificar sinais, né? Então, por exemplo, a questão de pegar um empréstimo, ter como é que se diz? Pegar esse recurso terceirizado para acelerar um crescimento, existem algumas variáveis que tu precisa levar em conta, né? Exatamente esse recurso vai ser destinado aqui a algo que vai acelerar a tua receita ou algo que não está monitorado direito, tu está colocando como injeção de caixa. Então, essas estratégicas, todas elas são válidas, se bem metrificadas, se a gente tiver os números necessários para avaliação. Tipo, completando, acho que a Ju falou ali, o empresário que escolhe, né, ter a terceirização financeira, ele realmente ele entende que ele precisa de um especialista olhando, porque no final não adianta você ter os números se você não sabe ler os números, né? E ler os números não é só entender se aquilo está sendo positivo ou negativo ou algo nesse sentido, precisa da experiência, né, vamos dizer assim, experiência de negócio, e porque no final, quando se você coloca, o que que a gente fala muito sobre a terceirização, porque se você coloca alguém dentro da tua empresa sem muita experiência, mas que faça essa parte que é a parte operacional, mas ela não tem essa visão estratégica, essa visão de empreendedor, porque a gente empreende, então a gente sabe qual que é a visão e tal. Então, se a pessoa não tem essa visão, ela não vai te dar ela não vai conseguir enxergar o que os números estão dizendo de verdade, né? Porque às vezes você vai pensar assim, eu preciso de um empréstimo, né? Só que, na verdade, o financeiro, a Ju sempre fala muito isso. O financeiro, ele é sintoma de alguma coisa. Então, às vezes você está pensando que você precisa de um empréstimo, mas você não está fazendo o que precisa ser feito antes de pegar o dinheiro. Porque se você pega o dinheiro e não faz aquilo que deveria ser feito, o dinheiro vai sumir em pouco tempo. Então, o que você precisa mudar, às vezes, é comportamento. E aí, o estratégico, ele entra em comportamento, ele entra em ação, em cobrar funcionários, em discussões mais além do que, você tá negativo e não tem o que fazer. Tipo assim, né? É mais ou menos porque é isso que eu acho que eu sinto que os nossos clientes, eles têm, né? Eles têm essa discussão estratégica que, às vezes, eles desenharam uma coisa e aí, quando chega na Júlia, a Júlia ela não barra, mas ela começa a falar, tá, mas isso aqui, vocês pensaram nessa variável? Aí a galera fica tipo, sei lá, acho que não pensei nisso. Aí depois o planejamento fica totalmente diferente, né? Cara, isso é muito legal e a gente consegue enxergar esse tipo de comportamento em diferentes frentes. Eu lembro quando eu trabalhei na Involves, alguns anos atrás, tinha o gerente da parte de dados, que era o Paulo Batista, que eu carinhosamente apelidado de Paulo BI.
Quando eu chegava para ele pedindo um relatório, cara, eu quero ver esse dado, esse número, dessa maneira. Eu disse, calma, que pergunta tu quer responder? Primeiro de tudo. Porque eu posso ter uma maneira melhor de te mostrar esse dado do que é que tu pensou. Posso mostrar que esses números todos são só firula, passatempo, distração. Né? A gente tem que saber, eu vou olhar para quê e por quê para aquele número e que decisão eu vou tomar a partir dessa informação, né? Um dado vago. Hoje é muito fácil extrair dados de qualquer coisa, né? Sim. Tem até um Os livrinho. dashboards viram uma Cara, loucura, né? tem um livrinho muito legal, pequenininho, que se chama Como Mentir com Estatística. E ele é divertido, um livro divertido, porque é muito fácil pegar dados e se distrair no meio de muita informação. Então, como fazer isso de uma maneira assertiva, com o olhar treinado, né? O que que eles representam, o que que esses números representam, né? Porque as margens, por exemplo, tu vai ter uma margem diferente para uma empresa que está alavancando, tu vai ter uma margem diferente para uma empresa que está se estruturando, tu vai ter uma margem diferente de uma empresa que está crescendo. Então, assim, se tua margem final lá tá, sei lá, em 10%, é baixa, mas baixa em relação a quê? Né? Porque tu tem que entender o momento que aquela empresa tá. Sim. Então, assim, a gente pegou empresas em vários estágios e uma foi secando caixa realmente com a intenção de alavancar, né? Então, essas análises têm que vir com mais informações, né? Não só o número, que o pessoal gosta muito de jogar o número, né? Sim, sim. E é muito fácil mentir com o número, né? Dar uma interpretação que se quer. É, um dos trabalhos que a gente faz na Dom é a definição de ICP, né? Do perfil do cliente ideal. É entender quando um cliente nos contrata, saber se ele está vendendo para o cliente certo, para o tamanho certo, se a estratégia de portfólio e oferta dele está direcionada para aquele cliente que ele sonha atender. E eu imagino que vocês também devam ter bem desenhados qual é o ICP de vocês, qual é o momento da jornada que a empresa tem que estar. Cara, é mais jogo tu ter alguém interno contratado para ti ou não? É mais jogo terceirizar? Vocês têm essa definição? Qual é o cliente de vocês? Nosso cliente para o financeiro ele é pequenas e médias empresas que tem que ter pelo menos ali a gente vai falar de 8 a 10 funcionários pelo menos para começar a olhar para isso de forma estratégica, porque e aí eu falo, aí depende, faturamento, essas questões depende bastante, porque tem empresas que estão faturando 50 mil que já necessitam de um olhar financeiro estratégico, porque às vezes estão numa escala e não estão conseguindo jamais olhar para isso. Mas tem empresas que a gente sabe que empresas, quando elas vão tomando uma forma, vamos dizer assim, uma empresa, hoje, para nós, uma empresa com 25, 30 funcionários, que ela tem uma demanda muito grande, o que que a gente consegue entregar algo estratégico, que é o que a Ju faz, uma coisa mais de olhar e visão. O operacional geralmente fica mais difícil para empresas que têm um volume muito grande de coisa. E hoje, tipo, o foco nosso da nossa empresa é realmente agências de marketing, né? Que a gente tem o nosso modelo, a gente estruturou através do que a gente fez para a nossa empresa, então a gente tem esse modelo e restaurante, porque a gente também já trabalhou com restaurante, a gente tinha sushi, hamburgueria, acho que foi mais alguma coisa de restaurante, não sei, né? Mas sushi, hamburgueria e uma casa de suco. Em casa de soco. Então a gente tem validado a estrutura para um restaurante, né? Então a gente já tem, e a gente atende restaurantes e agência de marketing são os clientes focos, assim. E essa experiência de ter nichado, né, agora, assim, mais fortemente, é porque a gente também começa a construir um banco de informações. Então, quando nós temos os momentos de discussão estratégica, a gente consegue ter parâmetros, né? Não, claro, divulgando os dados das empresas, mas entendendo como o mercado se comporta. E isso ajuda muito na hora de trocar ideia com o empreendedor, ter noção, assim, às vezes em coisa básica, por exemplo, uma das agências que a gente atende, eles aumentaram muito a equipe, consequentemente aumentaram o escritório, colocaram a copa, né, ali a cozinha, e, gente, vai muito dinheiro nisso, assim, principalmente porque não controla e é liberado, Sim. né, tudo liberado. E aí, beleza, na rotina, por isso que eu digo que tem que ter o operacional, mas tem que ter um momento de reflexão, né, então, assim... Foi rolando os meses, e eu comecei a achar estranho aquele aumento de custo de cozinha, e comecei a achar Muito estranho, e comecei a comparar. E aí, por ter o parâmetro de comparação, eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Sentei para conversar, e o que era o comportamento diferente? Era aquela questão de tu colocar disponível uma quantidade muito grande. Então, assim,
para não ficar comprando sempre, deixava na despensa. Só que é tudo sobre comportamento. Então a equipe olhava aquele monte de café e dizia, bom, não precisamos economizar aqui, né? Sim. E aí vai proposto do tipo, desperdício de café, desperdício de tudo, né? Então, Uma venda que essa comparação entre uma empresa e outra que são do mesmo segmento ajuda muito. E a gente tem resultados rápidos por isso. Então, hoje, expandindo o nosso comercial, nós estamos focando nesses dois, que a gente tem resultados concretos, números com histórico. Por exemplo, o nosso cliente mais antigo de restaurante, ele tá com a gente, vai fazer 4 anos, e ele tinha, antes da gente, ele já existia há 12 anos, e era só o delivery. E eles buscaram a gente para fechar. Não acho que não vai dar certo, porque eu trabalho. Agora, eles, além de dinheiro, estar né? tendo um lucro bastante significativo, eles abriram o restaurante físico, viajam. Então, assim, a gente busca a qualidade de vida do empreendedor, porque somos empreendedores. Sim. Então, o meu objetivo, na verdade, o objetivo da Finzia é realmente organizar o financeiro para melhorar a tomada de decisão do empreendedor, para que ele busque também qualidade de vida, enfim, né? Porque no fim a gente entende que o empresário, ele precisa estar no topo lá do Do organograma, né? né? Então ele não tem que estar nessas partes. Em certo momento da empresa, a gente está com a cabeça em todos os lugares, mas você vai delegando para você conseguir crescer a tua empresa. E às vezes o empresário ele é bom. Eu estava conversando agora, foi semana passada com um empresário, e ele é bom em vendas, ele é bom em vários movimentos, mas aí na hora do financeiro ele não dá a atenção que precisa. Aí quando ele vê, dá 6 meses, as coisas não estão legais, porque ele, sei lá, tomou uma decisão, abriu um negócio, fez alguma coisa no meio que sugou aquela grana que ele achava que ele tinha. Mas porque ele não tava olhando. Eu sempre falo pra Ju, a Ju usa isso também, né? Que o ouro é olhar pra frente. É você criar um financeiro que você olha pra frente, como é que fala? Fluxo de caixa. É o fluxo de caixa Seja mais projetado. projetado, né? Então você consegue olhar isso para 6 meses, para um ano, dependendo do teu negócio, e você consegue realmente tomar uma decisão. Eu quero contratar esse cara, como é que eu faço? O que eu preciso? Quero ir para tal lugar, quero mudar de escritório. E as tomadas de decisões são assim, não são tipo assim, a gente tá vendendo muito, vamos trocar. E às vezes, cara, acho que depois tu vai até tocar nesse assunto, mas vender também pode fazer você quebrar vendendo, né? Sim, com certeza. A gente vê muito caso disso acontecer, da venda mal feita, ou aumentou o volume de venda. A gente trabalha muito com startup, né, Nadon? Talvez o maior número de clientes que nós tenhamos sejam startups. E é comum startup buscar investimento, e às vezes o cara busca investimento sem saber nem para que ele quer. Mas, cara, se eu tenho startup, eu preciso ter investimento. Alguém tem que investir, né? A ideia começou a ser validada, começou a engatinhar, cara, já vou botar um pitch e tal. Chega esse pitch, consegue a grana, captou 1 milhão. Onde que eu vou botar esse dinheiro? Como que eu faço o planejamento dele? E aí é um erro comum pegar, vou botar tudo na área comercial. E é engraçado, fala um erro comum, mas eu sou de área comercial, né? Tudo que a gente quer sempre é dinheiro para nossa área, para nosso lado. Mas isso pode se tornar um problema na nossa percepção, porque às vezes tu não tens demanda para aquilo, aí tu contratou 10 pessoas e tu tinhas demanda para 2. Então tu vai ter, no primeiro momento, diluir aquela demanda para 2 por 10, então vai ter 10 vendedores frustrados porque não tem com quem trabalhar, mas fica aquela ilusão, né, de eu tô tô investindo em venda, mas do jeito e é comum isso no que vocês É trabalham? muito curioso tu ter falado isso, porque a gente está passando agora por um cliente nosso nessa situação. Você aposta todas as suas fichas num pico. Então, assim, a empresa ela vem com uma crescente, demonstrou que pode sim, no nicho que trabalha, estourar, só que ela presenciou um pico. E aí, o que aconteceu? Com base naquele pico, ela tomou várias decisões que engessaram a estrutura, né? Então, bateu um pico de vendas, então eu preciso contratar, que nem tu falou, eu preciso montar um time comercial de tanto, eu preciso colocar tanto em meta, eu preciso do meu time operacional aumentar, só que daí aquele pico não se sustenta, porque existem outros fatores. E o empreendedor, às vezes, quando ele é muito... É uma característica boa essa, de ser meio que apostar mesmo, porque tem empreendedores que têm medo, e tem uns que não têm, mas a falta do medo também às vezes é ruim por causa disso. Calma, bota 1,
testa para ver se tem a demanda, né? É o equilíbrio entre tem muito e tem pouco, tem muito e tem pouco, e tu vai soltando, porque quando tu contrata, tu já adquiriu um custo fixo. Sim. E aí, para te sustentar esse custo fixo, ele é muito complicado. Então, tu tem que ter muita clareza se teu mercado realmente ele vem se comportando. E outro erro também, eu identifiquei que eu tive um pico de crescimento muito grande, então eu projetei para o ano seguinte um crescimento surreal. E o empreendedor, quando ele projeta, né, quando ele Ele projeta planeja, com um sonho, né? com um sonho. Ele tem um sonho e é só assim, o planejamento consiste em quanto que eu vou faturar, ponto. Ponto, não acabou ali, assim. Às vezes vem num PPT só ali, ó, vamos bater tantos milhões ano que vem. Tá aí. Daí Como? esqueceu o resto, né? E na cabeça dele, ele pensa só o seguinte, só na parte comercial. Para eu bater 10 milhões, eu tenho que ter Dois vendedores dois mais, vendedores, sei nananã, lá. nananã. Só que ele esquece das estruturas internas, né? O que a gente chama de squads Sim. para entregar aquilo. Porque assim, o teu squad ele atende 10. Se tu botar 11, tu vai ter que contratar já mais, formar mais um. Cara, a gente se depara demais com esse tipo de situação. Legal ter eles trazido. Porque quando eu vendo esse número mágico que se projeta como meta, como objetivo para chegar lá, eu quero vender 30 milhões no ano que vem. Uhum. Tá, 30 milhões, de repente com o investimento que tu vais fazer em venda, tu consiga chegar nos 30 milhões. Mas a tua conta considerou o custo de suporte que esses 30 milhões vão gerar? Isso. Teu time de produto, teu Tá time, pronto. são tantas coisas que vêm em cascata, né? Porque tu estimular uma venda, tu tens que mensurar se tu tens capacidade de entrega daquela Claro. venda, né? É como se eu vou vender carro, né? Aqui eu tô pegando tecnologia, mas vamos vender carro. Eu posso fazer uma promoção muito boa, vendi 100 carros. Tem no meu estoque 100 carros para entregar? Uhum. Né? Então, é esse pensamento às vezes que passa batido, Não, né? e deve ter uma coisa engraçada que eu presenciei faz pouco, assim, né? E também tem uma questão comportamental do time. Porque hoje tá muito em alta essa coisa do vendedor, né? De estrutura comercial. Daí tu tem lá os times e a galera grita e todo mundo fica empolgado e tal. E a gurizada nova, né? Então, assim, quando foi feito o planejamento, botaram lá os seus, sei lá, 5 milhões, e todo mundo vibrava, putz, que legal, 5 milhões e tal. Chegou janeiro. Beleza, turma, 5 milhões, tudo certo, né? Aí eu sou a chata do financeiro, né? Porque daí, não, legal, tudo certo, beleza, vamos estruturar. Quanto que vocês já venderam? Isso era, sei lá, dia 14 de janeiro. Ah, 2.500. E aí a meta do mês era 125 mil, uma coisa assim. Daí eu disse, não, beleza, então vamos fazer o seguinte, faltam X dias úteis, vamos dividir o que falta pelos dias úteis. Eu só sei que tinha dado no cálculo, tipo, uns 7.900 por dia. Aí o head de comercial disse, é muito? Eu falei, como assim é muito? Tu achou muito os 7, mas tu tá vibrando por 5 milhões? Não faz sentido, porque daí, quando tá longe, Sim, parece parece. possível. Quando a gente quebra em micros, a gente se assusta. Sim, sim. Porque daí torna mais palpável, torna mais real, e agora a brincadeira vira realidade. Porque se eu não bater 7.800 por dia, eu não vou bater os cento e poucos por mês e não vou alcançar os 5 milhões por ano. É simples, mas é que daí é comportamental, eu me frustro com aquilo, né? Então, eu não quero ver, digamos assim. Parece simples. Sim, a grosso modo é Claro. simples. Mas essa visão quebrada pouquíssima gente tem. Pouquíssima gente toma esse cuidado de enxergar, tá, eu quero chegar lá, mas qual é o caminho que eu preciso percorrer? Tipo, eu tenho o sonho de ir pra Disney, tá? Como que tu vai? Como assim, como que eu vou? Tu vai de avião? Tu vai de carro? Tu vai a pé? Tu vai de bicicleta? Tu vai nadando? Tem várias maneiras. Ah, não pensei que eu tinha que ter um meio de transporte para chegar até lá, né? Eu trabalhei com startups quando eu morava em Porto Alegre. E lá, o que eu percebia no perfil, né? Que tu comentou a questão do... Que tu lida também, né? Sim. Com startups. Essa falta de noção do todo mesmo, né? Eu preciso de investimento, eu preciso vender. O único conhecimento que tem é esse. O resto, por isso que precisa de estrutura, precisa buscar pessoas para ajudar nesse sentido, porque geralmente é um perfil muito de um pessoal mais da área de tecnologia, assim, e fica só focado nessa questão. Sim. Jeremy, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês comentaram que dos pontos de decisão que fez com que vocês migrassem
botasse mais energia na parte financeira do que na parte de agência, foi olhar para o LTV. Uma métrica super importante que, às vezes, ela é negligenciada, né? Mas isso aconteceu com algum cliente específico? Qual foi o ponto de virada? O ponto assim, cara, olhando para esse cara aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade de É. crescer. Então, o que aconteceu foi exatamente a gente olhando no geral, na verdade, assim, a gente deu uma olhada no geral, o LTV médio da gente era muito alto. Digo assim, né, um LTV aí para 2 anos, 1 ano, 1,8 dentro do financeiro. E outra coisa que a gente percebeu, além disso, é que os únicos clientes que tinham saído do financeiro foram clientes que não queriam se organizar. E aí, tipo, aí você percebe que o cliente que contratou, ele ficou. E o que saiu foi o cara que não quis se organizar. Então, que a gente criava os processos, fazia os processos, mas a pessoa, por algum motivo, ela não queria enxergar as coisas organizadas. E ela não entregava o negócio, ela não fazia uma parte que necessita que ela faça para que as coisas funcionem. E aí, por exemplo, um onboard que demoraria no normal 30 dias, demorava 60, porque a pessoa não conseguia entregar, não tinha, né, não conseguia entregar aqueles números. E então a gente percebeu, cara, se a gente só teve churn de pessoas que não quiseram, não tiveram essa vontade de se organizar, e o restante dessas pessoas estão com a gente até hoje, faz muito sentido a gente dar muito mais força para isso aqui, porque, tipo assim, se eu quero, aí olhando para planejamento estratégico, se eu quero faturar tanto ou aumentar meu lucro em tanto, eu tenho que colocar, sei lá, 5 clientes por mês e no final do mês, no final do ano, eu vou ter esse número aqui, né? Então, eu tenho uma ideia mais clara. E eu sei que esse cara vai ficar, então eu posso pagar um pouquinho mais caro para esse cara entrar. Eu tenho mais uma margem de entregar coisas a mais de negociação e de entendimento para esse cara entrar, porque eu sei que ele vai, ao longo do tempo dentro da nossa empresa, ele vai pagar esse custo inicial, ou o custo de marketing, ou o custo de comercial, né? Quando, falando no nosso caso, que é uma consultoria de estruturação comercial, a gente costuma ser contratado com duas características. Primeiro, a meta não está sendo batida. Então, a empresa precisa de ajuda para vender. Uhum. Aí procura um especialista, tanto que é normal nós termos uma demanda maior de contratação no final do mês. Né? As empresas, no modo geral, no final do mês é aquele desespero para Não bater a bateu a meta, meta. a gente assim, tá, eu não vou vender no início do mês que tá todo mundo na expectativa, não, esse mês vai ser bom, esse mês eu vou vender 5 milhões porque ele não quebrou ainda a Uhum. venda diária. Quando chegou no final do mês, ele viu que não vendeu, opa, preciso de ajuda aqui. E uma outra característica é que normalmente nós somos contratados por decisores, alta cúpula, que está olhando o número e não está gostando, mas eles nos contratam com a expectativa da gente entregar uma cabeça numa bandeja. Eles querem um Ah, culpado sempre. E um dos nossos trabalhos é assim, cara, eu não vim aqui para caçar bruxa. A gente vem buscar causas, não culpados. Evidentemente que no meio de um trabalho de diagnóstico, tu pode identificar que tem alguém que não está performando bem, ou que está alocado no lugar errado, ou que não tem realmente perfil para estar naquela função. No serviço que vocês prestam, qual é a característica, em que momento que a empresa busca uma consultoria financeira, em que momento e qual é o perfil, a expectativa de entrega que eles têm? Eles foi chegam, 80%, né? Eu acho. não, é unânime praticamente, assim. Eu acho que só não veio nesse formato quem teve indicação direta, daí disse, não, peraí, antes de eu chegar aqui, deixa eu procurar. Mas é assim, unanimamente, eles identificam já um problema de fluxo de caixa, alguns mais fortes do que outros, né? Ou seja, já com endividamento. E num sentido mais desesperado também, assim, eu não sei o que fazer, muitos buscam, vou fechar as portas. Por exemplo, essas estruturas mais tipo restaurante, essas empresas maiores, eles vêm com medo nítido de quebrar, assim. E essas mais prestadores de serviço, eles entendem que tá ruim. Mas é que prestador de serviço é muito mais simples o processo, então acaba não tendo esse medo que nem um restaurante que tem toda uma Que as estrutura, margens são né, maiores, né? Vamos dizer estoque, assim. tudo isso. Sim. Então, o pessoal, Parecem ser, né? as empresas, os empreendedores, eles chegam realmente com bastante medo. E eles botam todas as fichas. Fala assim, conserta aí. Me ajuda, me tira desse buraco. Só que eu gosto muito de trabalhar com financeiro, porque se a organização financeira é seguida, o resultado ele vem muito calculável. Porque é matemática.
Então, assim, tu tem, claro, uns que conseguem crescer mais que outros, sim, porque daí tem a questão comportamental, tem o nível de tolerância a risco do empreendedor, mas na prática, a matemática vai te mostrar se vai dar certo ou não. Só que a diferença é se o empreendedor quer enxergar isso ou não. Porque tem empreendedor que se apega na solução. Então, esse caso específico da empresa que fez o planejamento de 2026, a gente conversou, cara, vocês não vão bater com a solução que vocês têm hoje. Não tem como. É humanamente impossível no sentido de estrutura, entende? Não faz sentido. Então, vamos organizar para que até um teto da receita seja com essa solução, mas que a gente já vá buscando outros tipos de solução, porque a empresa ela tem que estar se renovando em ponto de vista de serviço, ponto de vista de tecnologia, porque crescer é isso também, né? Se renovar. Mas quando eles chegam, é tipo assim, me salva. Eu imagino que é um ponto super sensível, né? A gente fala aquela frase clichê que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Eu imagino quão delicado deva ser. Porque assim como alguém nos contrata buscando uma cabeça para ser cortada, ou a gente teve já casos de clientes que nos contrataram, a gente fez o diagnóstico, na hora de apresentar, a gente sempre projeta que vai ser apresentado em 2 horas no diagnóstico e às vezes ele vira 8 horas, em 4 reuniões diferentes, porque cada dado que é apresentado, cada problema que é identificado, tem 1 hora de justificativa, a pessoa meio se sentindo culpada, então ela Uau. se justifica e tenta, não, mas isso aconteceu, querendo dar razão para aquele número. Eu imagino que no financeiro possa acontecer algo parecido, porque tem decisões erradas que levam ao endividamento, se pega uma empresa pequena, para vocês trabalham de 5 a 10, vai ser comum aquele velho erro de misturar o bolso do Todos dono começam assim. com o da Todos começam empresa, né? misturados. E aí ele vai, pô, eu vou contratar a Júlia, o Jeremy vão chegar aqui e vão falar, mas é que tu aqui tirou dinheiro para pagar a parcela do teu carro e não devia ter feito isso, porque esse dinheiro é da empresa, não o teu é o Prolabore. E a pessoa fica constrangida com isso até, né? Como que tu trabalha? É até uma questão emocional, psicológica, né, com o teu cliente. Eu acredito do financeiro não complicado, né? Tanto que quando estávamos formatando a marca, pensando nessa coisa de arquétipo, de, né, como se posicionar e tal, às vezes o financeiro, no caso eu, que sou a profissional da área, a gente tem uma tendência de ir para uma coisa meio, né, assim, ai, não, eu tenho que ter aquela cara fechada, aquela coisa, né? E eu gosto muito do financeiro fluido, assim, do conversa de botequim. Porque Legal. com os meus clientes é assim que eu trato eles, assim. Eu evito terminologias difíceis, eu converso. Por quê? Porque é uma dor, né? E aí, quando tu traz... Ele já não gosta... Se tu manda um dashboard com gráficos, ele já trava ali. Porque ele não sabe o que ele tá Olhar, interpretar, vendo, né? né? E fluxo de caixa projetado para o empreendedor gera frustração. Por quê? Porque a gente tem que sempre estar vendendo. Então, se tu Sim. vai ver daqui a 3 meses, vai estar negativo, é normal. Então, assim, nós temos que criar um vínculo profissional que trabalha com terceirização financeira, um vínculo muito de confiança e de proximidade. Então, ele tem que ver em você uma pessoa que ele pode contar, que tu vai estar ali junto, né? Então, eu percebo muito esse comportamento do empreendedor no início. Mas eu não sei qual é a minha característica, mas chega a ser engraçado, porque eles chegam assim muito ressabiados, tipo, não vou abrir, porque o pessoal também tem aquela, né, não vou abrir meu financeiro e tal. Sim. Dá 5 minutos, eles estão me mostrando tudo. Pega aqui a chave do Pega meu aqui a copo. chave do meu cofre. Porque tu cria essa conexão. E aí faz milagres nesse sentido, né? Que a gente consegue separar as coisas. Todos vêm misturado. Pessoa física, pessoa jurídica. Prolabore é algo também que gera muita confusão para o empreendedor, né? Lembrando que o Prolabore é o salário como se tu estivesse ocupando uma cadeira. Sim. Não é a quantidade infinita de dinheiro que tu pode tirar da O tua que sobrou é empresa. teu. Exato. É, Então, esse tu é tem que entender o teu custo. E o Prolabore, estilo. ele mostra isso, né? Enfim. Não, mas uma coisa assim que eu vejo, né, que o empreendedor faz, que é, às vezes, quando você tem um acerto em algum momento da tua vida, quando você dá uma arriscada, pode ser a pior cagada que você faz. Pode ser o pior acerto que você tem. Um exemplo, né? É tipo quando você vai jogar poker, você sobrou só umas moedinhas ali, você dá all-in, e aí você vai no teu primeiro torneio e você ganha. Aí você acredita que aquilo ali É a vai ser regra. sempre assim, é a regra. E aí você acaba negligenciando várias outras coisas no decorrer disso, e quando você vê, você vai estar num buraco muito maior. E que eu vejo que acontece com muitos
muitos empresários olhando para o financeiro, porque ele consegue dar o giro várias vezes pela sorte, ou porque apareceu um cliente do nada, ou porque aconteceu alguma coisa, e ele consegue isso. Só que aquilo vira um estímulo que ele acaba não olhando mais para o financeiro. E ele vai falando assim, não, eu vou conseguir ir lá de novo, eu vou conseguir ir lá de novo. Só que chega um momento que esse cara pode não conseguir. E aí ele vai entrar num buraco muito maior do que ele poderia ter olhado antes. Então, às vezes a gente negligencia isso. E às vezes, como eu falei, às vezes um acerto às vezes quando tu faz uma cagada e acerta, às vezes pode ser a tua pior coisa. Às vezes é melhor fazer a cagada e errar, que aí você vai olhar de novo. Vai ser E não tá precisa atento, olhar. né? Mas Precisa agora olhar. se faz a cagada e acerta, você sai, cara, eu sou fera. Agora já era. Ah, agora eu lembrei o que eu ia falar. Lembrei que é tipo assim, o financeiro, ele não é sexy. Então, você vai falar para o empresário sobre vendas e sobre financeiro, o que que ele quer ouvir? Quer falar sobre vendas, porque vendas é mais dinheiro para dentro do bolso e tarará, tarará. Só que o empresário às vezes esquece que sem um financeiro bem feito, como a gente estava falando assim, as vendas podem acabar não ajudando ele dentro da empresa, né? Porque de várias formas, um financeiro bem estruturado, que faz você economizar às vezes, né? A gente vai fazer a venda ela tem você tem uma porcentagem da venda. Se você economiza R$ 1, você tem R$ 1, né? Então, são coisas diferentes, porque se você vender um negócio de 10 mil, você tem que pagar funcionário, tem que pagar não sei o que, não sei o que, quando você vê, sobrou um para você. Agora, se você, na estruturação, olhando para dentro, economizou R$ 1.000, é R$ 1.000 que está no teu bolso, Certo. né? Então, tipo, tem essas visões, né, também. A gente, quando quando tu vai fazer um projeto, começar com um cliente, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem no seu planejamento financeiro, na sua estruturação financeira? O primeiro erro é esse de misturar as coisas, né? De pessoa física com pessoa jurídica. Eu acho que o segundo erro é não fazer conciliação bancária. Aliás, até se fosse os passos, né? Primeiro, a conciliação bancária. É um erro que o empreendedor não faz. E, na verdade, às vezes ele nem sabe o que que é a conciliação O que é bancária. a conciliação bancária? Explica então, que talvez a nossa audiência que está lá, o que é conciliação, o que é isso? Conciliação bancária é tu conciliar, ou seja, verificar se o que tu lançou é aquilo que está no teu extrato bancário ou está na tua movimentação em dinheiro, né? Então, assim, é o momento de conferência. E o que que acontece? Tu pode fazer isso num sistema que faz automático, importa o extrato bancário, o FX e tal, ou numa planilha básica de Excel, é tu passando o extrato, é olhar todos os dias tua conta bancária e listar o que saiu e o que entrou na tua conta e categorizar, né? Então, assim, esse exercício a maioria do empreendedor não faz, porque dá trabalho, né? E Sim. ele bota... O que que ele tem? Ele tem uma lista de contas a pagar, é isso que ele tem. Ele não tem relação de contas a receber, porque cai na conta, tá tudo certo, ele emitiu um boleto, tá, né? Tá tranquilo. Então, essa questão da conciliação bancária. Depois, a categorização. Porque ele tem uma vaga ideia do que ele gasta. Só que a vaga ideia não faz a gente tomar decisão. Porque quando a gente coloca em números, a gente percebe o quão falho é a percepção do empreendedor sobre as finanças dele. E isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Tem vezes que ele acha que ele gasta mais naquilo, tem vezes que não é tanto assim, e tem vezes que ele acha, não, isso aqui é bobeirinha, é pouca coisa todo mês ali. Não, mas é pouquinho, cafezinho. E aquela E fala, é né, bastante tipo, o impacto, eu não né? tiro, faz 2 anos que eu não tiro um dinheiro pra mim dessa empresa. É, aí quando tu vê é o que mais suga, né? Tipo assim, geralmente uma fala dessa, você sabe que esse cara tá tirando dinheiro e não tá nem vendo, né? E agora eu perdi o fio da Perdeu. Não, meada. eram os erros mais comuns, né? É, dos erros mais comuns. Então, daí tem essa questão. É misturar a caixa, não categorizar. Inclusive a percepção. Por quê? Porque o empreendedor, ele está emocionalmente envolvido. Quando tu está emocionalmente envolvido, tu tem visões erradas sobre os momentos. Então, às vezes, tu acha que é pior do que tá, ou às vezes tá tão pior e tu nem teve noção de que tá tão ruim. Então, é isso. Primeiro passo, conciliação bancária. Segundo, categorizar. Porque existem um relatório, pelo menos, que o empreendedor tem que ter, que é o DFC. Não é nem o DRE, porque o DRE é um pouco mais difícil, que trabalha a questão de competência. E aí, o empreendedor ele se perde um pouco, né, da competência, faturamento, do DFC, receita. Então, tem uns termos aí mais difíceis. Mas, do ponto de vista básico, O que é o DFC? é o demonstrativo financeiro de caixa, né, o do fluxo de caixa. Ou seja, é o que entra e o que sai. Só que com categorias. Então, tu sabe quanto que vai de aluguel,
quanto que vai para equipe, quanto que vai... E quando a gente faz a terceirização, tu tem tudo. Assim, nos mínimos detalhes. Inclusive, por exemplo, essa empresa que a gente cuida, que eu dei alguns exemplos, eles vão participar de um evento. Então, tudo relacionado ao evento, a gente criou uma categoria. Para quê? Para a gente entender depois o retorno sobre aquilo, porque aquele evento é para trazer mais clientes. Então, a gente tem que entender o ROI daquele investimento. Então, tem que ter minimamente uma estrutura com a conciliação, porque daí não foge nada, né? A conciliação garante que tudo tá ali. A gente cria o DFC. E aí, por último, que deveria ser, toda empresa deveria ter, que foi o que o Geri mencionou, é o fluxo de caixa. Por quê? Tu tem que entender semana que vem como é que vai estar teu caixa, final do mês, no mês seguinte. Porque se tu não tem isso, tu dirige no escuro, né? Tu tá levando a tua empresa no escuro, porque tu não sabe exatamente o que vai acontecer mês que vem. Tu tens uma ideia. Só que é isso assim, quando tu é um empreendedor pequenininho, tá mais para um autônomo, tu vai sobrevivendo. Só que quando tu começa a querer crescer, tu precisa ter previsibilidade. Né? Então, faz-se necessário essas ferramentas mínimas ali de controle. Vocês mencionaram no início do papo que a agência de marketing exigia uma estrutura mais complexa, com mais pessoas, do que a parte financeira, que uma pessoa daria conta de mais projetos do que o análogo no marketing. Na minha visão de leigo, que não sou da área financeira, tudo que tu tá falando parece muito complexo. E se tu fala assim, pô, eu vou ter uma pessoa que vai conseguir lidar com várias contas ao mesmo tempo. Mas pensa, cara, conciliação bancária se eu tenho 10 restaurantes como clientes, cada restaurante, me corrijam se eu estiver errado. Ele vai ter um monte de notas de fornecedor para lançar, para comprar, funcionário para pagar, vai ter talvez aquele funcionário, garçom que vem avulso. Eu moro perto da praia, então 90% dos garçons nessa época são todos freelancers. Ele não sabe. E fazer a leitura contábil, financeira dessa realidade me parece muito mais complexo do que, por exemplo, até porque, vamos lá, se eu erro uma campanha que eu criei no marketing, né? Eu fiz uma campanha para o Instagram que eu quero alavancar leads. Meu copy não foi bem feito. Cara, foi um copy bem feito, não gerei lead, tá, gastei uma grana em ads. Mas, agora, se eu erro uma parte financeira, eu posso comprometer meses da empresa, né? Se eu faço seja um endividamento errado, lancei errado, posso tanto ter risco trabalhista, então me parece tão complexo. Por que aqui eu vou precisar de menos pessoas do que aqui? É porque o que a gente fala do financeiro, na maior parte do tempo, é operacional. E a gente tem ferramentas de conferência. Então, por exemplo, a conciliação bancária. A conciliação, a gente usa um sistema hoje que tu importa o FX. Se tu não conciliar com alguma coisa, vai ficar aquilo ali pendente. Então, assim, o que acontece de erros? E acontece. É categorizar errado. Só que como fazemos as reuniões estratégicas e a gente discute sobre os números, ali a gente já valida se tem algo categorizado errado ou não. Então, o máximo que acontece de erro nesse sentido é uma categoria aí de forma equivocada, mas também, à medida que a gente está imerso na rotina, tu já sabe, né? Tu cria uma previsibilidade, por exemplo... Restaurante é muito legal de trabalhar porque existem muitos fatores e tu consegue ver o impacto em cada um deles, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com esse sushi, ele tinha só o delivery. Começamos a organizar o financeiro. Estruturamos precificação, ficha técnica de cada produto, para ver a margem de cada... Porque daí, como tá atrelada a venda, né? Eles precisam criar os combos. Tu cria o combinado do sushi ao acaso? Não. Tu vai trabalhar as peças com margens diferentes. Tu tem que entender quanto que tem de margem cada peça. Ela não tem padrão. Ah, quanto que é a tua margem? 25%? Não. Tem um que vai ter 30%, tem um que vai estar no negativo, mas tu usa ele para chamar o teu cliente, porque daí tu coloca depois uma peça que é um pouco mais... Então, isso pode acontecer, de vocês recomendarem uma margem negativa no produto X para ele servir de isca para outras Isso a gente faz na prática. É porque, tipo assim, ó, na verdade, o financeiro tá alinhado ao marketing. Porque, tipo, na verdade, financeiro, marketing e vendas, eles são juntos. Porque, tipo assim, pode acontecer de você estar vendendo um produto, dando força para vender um produto, usando marketing para um produto e no final esse produto tá dando prejuízo. Só que você não olhou lá no final. Então, às vezes, se você tem o financeiro bem alinhado, você consegue construir estratégias nesse sentido para que no final você realmente tenha lucro no final. Para te entender o poder de um financeiro bem estruturado, essa empresa que eu mencionei agora, a gente está 3 anos juntos. Então, a gente tem análise histórica. Isso é foda.
Fechamos 2025 de faturamento 2.500.000 e alguma coisa, e a gente tinha projetado 2.400.000 e alguma coisa. Muito próximo. Por quê? Porque todo mês a gente sentava, fazia. A gente tem uma calculadora, né? A gente cria uma calculadora de projeção. O que a gente avalia na projeção? As médias de dia da semana, a média temporal do ano, o mesmo mês no ano anterior, né? Para entender sazonalidade e o potencial do crescimento do ano. Então, tu vê quantas métricas são necessárias para te entender o crescimento de uma empresa, né? Então, a gente planejava, por exemplo, dezembro. Qual que é a média diária, como é que foi dezembro no ano anterior e como é que a gente espera que seja esse ano com base no crescimento da empresa. E a gente colocava as metas para o time, né? Então, a cozinha, os garçons, eles tinham uma meta para bater. Nossa, a gente se aproximou muito a isso, mas porque tem tudo No detalhe. no E detalhe. aí deixa o próprio empreendedor mais tranquilo, porque existe previsibilidade. Você fala, não tem como ter previsibilidade no restaurante, porque depende das pessoas entrarem. Mas você pode criar maneiras de olhar para que exista uma previsibilidade. E você fala, pô, peraí, aqui estava previsto que eu ia faturar nessa primeira semana, sei lá, R$ 10.000, mas eu faturei 6. Peraí, eu tenho que olhar para alguma coisa. Posso fazer uma. Eu tenho ações para tomar porque eu tô analisando os números. E a Ju, acho que ela não falou ali, né? Mas a gente tem as reuniões que é para bater essas coisas, né? Toda semana tem essas reuniões mais operacionais, né? Que é para bater alguma coisa, para As olhar reuniões para semanais, né? essas reuniões semanais são reuniões mais curtas, mas são reuniões para bater, tipo, isso aqui que tá lançado aqui, é uma dúvida Isso. aqui, é isso mesmo? Esse pagamento que eu fiz é tudo certo, tal. Aí bate isso para não ocorrer erros, e aí tem a reunião mensal que é estratégica, que é ir em cima de todos os números possíveis, até olhando para os próximos meses e tal. É interessante, a gente tem clientes que, quando nos procuram e a gente faz a análise dos dados e das vendas, a gente chega à conclusão que a única coisa que impacta na venda é a quantidade de dias úteis no mês. Porque as campanhas não são feitas de uma maneira pensando, tá, se eu quero crescer os 30 milhões que a gente mencionou antes, em que momento eu vou ter que agir com a campanha específica para atingir um crescimento específico? E ele olha a campanha como um extintor de incêndio. Eu cheguei no final do mês e eu não atingi, então agora puxa a campanha e aí tu sacrifica a margem, tu vende errado, tu vende mal, vai entrar o dinheiro no caixa, mas a tua margem vai estar absolutamente comprometida. E temos clientes que a gente está fazendo um trabalho agora que está bem legal, que assim, a maior alavanca de geração de leads deles é participação em eventos. E a gente tem uma meta de crescimento anual. A gente mapeou ao longo de 2026 quais são os eventos impactantes que ele tem que estar presente. Mas aqueles eventos, se a gente puxa a análise histórica da quantidade de leads gerados em anos anteriores naqueles mesmos eventos, não serão leads suficientes para bater a meta. Então a gente tem que provocar outros eventos, outras Isso. campanhas entre um evento e outro para compensar aquela baixa que naturalmente vai ter. E aí é uma estratégia para o marketing gerar. Como que ele gera mais lead dentro desses eventos? E aí é o marketing Também. que teria que olhar para isso, porque eles podem, de certa forma, olhar para as estratégias que ele fez nos outros anos, ver se essas estratégias foram boas a ponto de gerar bastante lead, e se não gerou quantidade de lead, por que que não cria estratégias melhores Cara, dentro desses evento pra aí? gente é uma delícia, porque assim, a maior parte das pessoas vão pro evento sem saber o que fazer lá. Eu Sim. compro um baita no stand, um espaço maravilhoso, gasto R$ 100.000, levo equipe e não treino a equipe, como que eu vou captar um lead? Então, pra gente E ainda vão com a esperança de vender tudo lá, né? Porque no é, final, a venda de um evento, no final, pode até acontecer venda no dia, né? Mas o evento, ele é para construção, realmente, para o cara vender para frente, né? é estratégia, planejar, enfim, né? Isso tudo tem que tá muito ligado. Bom, a gente vai se encaminhando aqui para a parte final do nosso papo. Foi rapidão, meu cara. Passa rápido. Nem passei por todas as perguntas que tinha aqui. Tu mencionou, Júlia, que vocês sobem tudo no sistema que faz a conciliação, então essa parte que automatiza facilita muito o trabalho e é uma das razões pelas quais eu preciso de menos pessoas dedicadas na parte financeira do que eu precisaria no marketing, onde envolve uma parte criativa, etc e tal. Esse sistema que tu coloca, imputa essas informações, ele é próprio de vocês? É contratado terceiro? Vocês
vendem o sistema para os clientes de vocês ou isso é parte da entrega já ao contratar a Finzia? Por agora é terceirizado. A gente compra, não, a gente Tem uma ferramenta tem a contratada. ferramenta contratada, mas internamente a gente está desenvolvendo, até porque eu identifico uma forma um pouco diferente de pensar e analisar a empresa. Então, a minha intenção é ter o RP, né, ter o sistema, num primeiro momento, no modelo mais SaaS, que é só a parte, não a parte operacional, porque daí demanda mais tempo, né? Mas a nossa intenção é oferecer dentro da Finzia o nosso próprio sistema com a nossa forma de enxergar estrategicamente. Não com aquele dashboard fixo ali, mas algo que realmente faça sentido para o empreendedor olhar e tomar decisão. Quando a gente vai para uma reunião, a gente estrutura os ritos comerciais e tal, e vai ter aquela primeira reunião de reporte. Que vai estar envolvido um coordenador comercial, um gerente, um diretor, o CEO. De certeza, o coordenador vai ter um número na planilha dele, o gerente vai estar olhando para o número do CRM, o financeiro está olhando para o RP, e nenhum conversa com o outro. Não, tu não bateu a meta. Não, eu bati, porque olha aqui, eu vendi, eu vi. Não, mas não faturou ainda. E a gente olha para o faturado. Não, mas falou que era para assinatura, não para... E vira esse emaranhado todo. O que vocês fazem, resolve essa dor também? Resolve. Resolve por quê? Porque por isso que eu digo a diferença de um contador para um administrador. E a diferença de um administrador quando ele tem experiência de negócio ou só a parte técnica que a faculdade te dá, por exemplo, né? Que o estudo te dá. Porque quando tu entende a conexão entre as coisas, tu não consegue separar mais. Por isso que o processo, às vezes, da nossa terceirização financeira, ela acaba passando por uma estruturação interna, porque precisa. Porque não tem como ser separado, justamente por causa disso. Por exemplo, tu mencionou, né, a questão do... O que é considerado como faturamento, né? Tu falou do assinado, né? É uma confusão gigantesca. Por quê? Porque tem o faturamento e tem o que cai na conta. E são métricas completamente diferentes para analisar coisas diferentes. Faturamento, tu olha para um potencial de negócio. Aonde que teu negócio pode chegar? E a receita para a saúde financeira da tua empresa. Então, tu tem que entender que existem momentos que tu vai olhar para o faturamento e teu time comercial pode trabalhar em cima do faturamento, como tu vai olhar para a receita para te entender se vai conseguir ter saúde financeira. E uma coisa que eu aprendi escutando um dos nossos clientes, que é, na operação, tu não mistura comercial com operacional. Tu deixa eles separados, porque são energias de negócio diferentes. O setor do comercial, ele tem que ter energia de expansão. Ele não pode ter medo. O operacional, ele é medroso. Na verdade, se ele pensa assim, nossa, estão vendendo mais, putz, vai entrar mais gente. É outro tipo de vibe, né? Então, assim, tu deixa a parte operacional separada, mas os head, né, as cabeças, elas têm que se conversar e entender que sim, a conexão, se eles analisam de forma separada, já está errado. Porque é muito tem muita sinergia ali entre os setores, sabe? Para fechar, vou fazer duas perguntas diferentes. Primeiro, eu quero... O que eu devo olhar para minha empresa, olhar para dentro da minha realidade, para concluir, tá na hora de eu terceirizar a minha parte financeira, tá na hora de eu buscar ajuda, porque eu já não estou mais dando conta. Quais são os sintomas que me deixam claro, preciso de ajuda? E outra é, quando eu identifiquei que eu preciso de ajuda, o que eu tenho que tomar cuidado na hora de escolher a minha consultoria financeira para me apoiar nessa dor que eu identifiquei? A primeira, eu acredito que muitos esperam ter o fluxo de caixa negativo, né? Eu acho que não precisa. A partir do momento que tu já tomou a decisão de crescer a tua empresa e parte do financeiro tá tomando já teu tempo, porque para crescer tu vai vender mais, vai ter contas a pagar, contas a receber, já é o momento, né? Se tu já entendeu que tu precisa delegar e construir time, já é o momento de tu procurar. E a terceirização financeira, ela vem com uma boa solução. Por quê? Porque de ponto de vista de custo, é mais barato do que tu contratar internamente, né? Principalmente para validar num primeiro momento, para ter uma primeira estruturação. Tem empresas que depois elas se tornam tão grandes que a gente chega e diz, olha, é o momento de tu operacionalizar internamente e talvez a gente fica só com a parte estratégica. Acontece isso também, né? Então, o empreendedor, ele quer crescer, não tem empresa que não tem financeiro, ponto, né? Isso é regra. E a segunda questão que tu mencionou ali, que foi...
que eu devo olhar para uma consultoria para saber se aquela é a consultoria certa Se ela é para o meu negócio? estratégica. Várias empresas vieram para Sim. nós de outra terceirização financeira, porque eles entregavam a rotina. A gente entrega o estratégico. Eu não. Atualmente, né? Talvez no futuro possa ser diferente, mas hoje a gente não tem a questão da contabilidade, mas eu entendo que para mim a parte estratégica é o Mandatório. diferencial. É mandatório. Legal. Fechou. Recados finais, gostariam de deixar? Fique à vontade. Não, Olha eu aqui falei- para É, a câmera olha da pra verdade. câmera. Empresário, contrate gestão financeira, terceirização financeira, você não vai se arrepender. Porque a gente tem um negócio que é o empresário tem que estar fazendo aquilo que ele é melhor, né? E essa cadeira de financeiro não é a cadeira que o empresário tem que estar sentado, ele tem que estar analisando os números. E quando você terceiriza esse financeiro e coloca alguém estratégico, você começa a decolar a empresa. Maravilha. Júlia, quer deixar um recado final? Eu sou envergonhada. Isso aí meio Não, medo, Bom, É isso. pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas. Quer encontrar a Finzia? E a gente recomenda, o pessoal é gente finíssima e acompanhe os conteúdos que eles estão fazendo no Instagram. É muito legal. Foi ali que despertou o nosso interesse aqui da Dom em chamá-los para conversar, porque estão falando sobre planejamento, sobre inteligência, sobre estratégia de uma maneira prática, diferente, objetiva, que tenho certeza que ao se deparar com o conteúdo, a chance de se identificar com aquelas dores vai ser grande. Mas o melhor, a dor já está vindo acompanhada da solução, do remedinho ali para sanear aquela dor. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Quarta-feira que vem a gente volta a conversar com mais um tema para aprender como é que se vende isso. Valeu! Valeu.